Fala pessoal, tudo bem? Começando mais um Sim Pode Ouvir, podcast do Sincor, primeiro programa de 2026, então uma satisfação estar de volta aqui e hoje com a Marília Freitas, consultora de negócios e marketing digital do Sebrae, né Marília? Prazer te receber aqui e a gente vai bater um papo super legal hoje sobre mídias sociais, como as mídias podem ajudar nós corretores, sobre inteligência artificial e algumas outras coisinhas, a gente tem bastante coisa para falar. Uhum. Então, obrigado pela tua presença e bem-vinda. Obrigada pelo convite de estar aqui. Já estive nessa casa, né, durante aí vários encontros do programa que a gente tem feito junto, o DIAS, né, entre o Sincor e o Sebrae, e é sempre um prazer estar aqui falando para esse público tão... Legal. Eu vou te pedir para falar um pouquinho sobre você, se apresenta para o pessoal que está nos Sim. assistindo, fala um pouquinho sobre as suas credenciais, sobre a sua história, sobre o que você faz, e aí eu vou te pedir para, na sequência, a gente já voltar e explicar para o pessoal o que é o DIAS, porque eu não sei se todo mundo sabe. Sim. Bom, eu sou consultora de negócios no Sebrae, sou especialista em marketing digital, principalmente, né, mas falo também sobre marketing, planejamento, vendas, outras áreas aí para, né, a gestão do seu negócio. Sou formada em design gráfico, fui designer, né, durante muitos anos da minha vida, então também falo muito sobre identidade visual, branding, né, faço consultorias, atendimentos, orientações nessas áreas, como também agora em inteligência artificial, também aplicada ao marketing, como usar a IA para solucionar, né, e apoiar, ajudar aí as pequenas empresas que muitas vezes não têm muitos braços, né? Geralmente não tem. Eu diria que a maioria das vezes, nem as pequenas, nem as médias, só as grandes Sim, têm. né? Os corretores, especialmente, né, trabalham muito sozinhos, sem um apoio, às vezes. A equipe é pequena e muitos, né, solitários aí precisam realmente de outras ferramentas para ajudar nesse processo todo. Bom, eu faço, né, tanto consultorias individuais, como também capacitações, cursos, né, mentorias. E voltando ao dia S, né, tenho tido aqui, né, várias participações aqui nesse programa junto com o Sincor, trazendo conteúdos, principalmente sobre marketing digital. Alguns de vocês, né, corretores que já passaram por aqui, já devem me conhecer um pouquinho aí sobre, né, tudo que eu falo nessa área de mídias sociais, marketing digital, né, IA também é um conteúdo recorrente. Legal, ou seja, a gente vai ter bastante conteúdo para falar no podcast de hoje. Sim. Vamos tentar aprofundar bastante em cada um deles, porque eu acho que tem muita coisa legal para a gente falar que pode ajudar os corretores e que eu acho que ataca algumas das dores, né? E tem temas como, por exemplo, a gente vai falar bastante sobre o marketing digital e as mídias sociais, né? Eu tenho a impressão que é um negócio que, tirando quem trabalha de fato com isso, não sabe muito bem como fazer, a melhor estratégia para ter sucesso, como conseguir usar essas ferramentas para gerar o lead, depois como você trata o lead. Então, pelo menos eu tenho aí algumas dificuldades nesse sentido, então acho que vai ser também muito bacana esse papo, porque eu imagino que possa ser uma dificuldade também de quem nos assiste, né? Mas conta um pouquinho como é que foi a tua experiência no DIAS aqui. Fala um pouquinho melhor sobre o DIAS para o pessoal. Que, aliás, antes disso, eu já quero deixar um convite. Acompanhem as mídias e as redes do Sincor para saber mais sobre a divulgação da programação do DIAS ao longo de 2026, que também vai ter muita coisa interessante. Bom, já estamos indo para o terceiro ano do DIAS, né? É um projeto bem bacana. Inicialmente a gente estava fazendo todo mês um encontro aqui na segunda-feira do mês. Agora a proposta é fazer a cada 2 meses. Então esse ano a gente continua com o DIAS, né? Com essa parceria. E é um projeto muito bacana que a gente traz temas bem atuais, bem, né? Tocando aí em dores do corretor, tentando trazer conteúdo específico para a categoria e para o segmento de vocês. Nas últimas 2 participações que eu estive aqui, por exemplo, eu falei uma especificamente sobre redes sociais, né, sobre como o corretor pode produzir conteúdo, pode começar a entrar nesse universo, que não é uma novidade, mas ainda tem muita gente com receio de como atuar dentro das mídias, como fazer um vídeo, como se portar ali, né, em frente às câmeras, o que fazer. E acho que até, desculpa, a forma de estar nas mídias, porque você tem gente que está mais à vontade para expor a sua própria imagem e está na frente de uma câmera
falando, mas para quem não tem, você também. Eu imagino que tem formas de usar as redes sociais sem que a própria Sim. pessoa esteja lá exposta, né? Sim, isso é também uma dor grande, né? No sentido porque muita gente acha que precisa virar blogueiro, precisa entrar, né? Virar influencer. Influencer. Eu acredito que, assim, tudo tem um equilíbrio, tudo tem um contraponto, né? É importante, sim, a gente cada vez mais ser um pouco influencer do nosso próprio negócio, Uhum. mas eu não preciso entrar na minha vida particular, eu não preciso expor coisas da minha vida particular ali. Eu tô falando de negócios, né? Eu tô falando de vida profissional, mas a cada vez mais, né, essas mídias, os vídeos principalmente, né, tem permitido o usuário, o cliente, chegar mais próximo de nós, Sim. né? Conhecer um pouco mais quem sou eu, né, quem é aquele profissional A minha ali, corretora. quem é a corretora, Uhum. quem é, né, a equipe, e isso é muito importante. A gente precisa perder o medo um pouco, né, também, perder o receio de que, não, eu tenho que fazer algo muito mega profissional também. Às vezes muitas pessoas não fazem porque tem medo de fazer algo amador, Sim. né? Então fica aquele, não, mas eu não consigo fazer, eu não sei fazer, e acaba travando, achando que tem que ser perfeito, que tem que ter uma mega produção, tem que ter um estúdio, um cenário como, né, aqui. Não, gente, é uma coisa assim, cada vez mais, né, também, eu percebo que os usuários de rede social, nós, né, que somos usuários ali, a gente se identifica com conteúdo que é mais natural. O natural tem mais engajamento hoje em dia, né? É algo muito forte isso nas redes. Porque as pessoas também estão cansadas da maquiagem, estão cansadas de conteúdo com muita cara de propaganda, né? Então a gente precisa também evitar isso, porque isso pode ser... O natural gera mais conexão, né? O natural gera mais conexão, enquanto aquilo que tem muita, às vezes, cara, né, de algo muito profissional... Muita produção por trás. Muito maquiado, muito... né, acaba afugentando o público. Então, assim, aposte no seu vídeo natural, né? Aposte, né, na sua produção caseira, que isso pode sim dar muito mais resultado hoje em dia, porque as pessoas também estão querendo se conectar com algo realmente, né, autêntico, verdadeiro, e em mundo, né, onde a gente vive com tanta IA por aí, tanta inteligência artificial, que você fica até em dúvida se aquele vídeo é real ou não. Hoje em dia a gente vê, né, muita coisa que a gente fica assim, nossa, mas esse vídeo é de verdade, né? É IA ou não é? Já tem até IA para falar se aquele vídeo tem IA por trás, né? Tipo isso. Então, assim, o natural funciona bem. Legal. Funciona. Mas o Dia S, você citou a questão das redes sociais, ele tem palestras sobre diversos outros temas também, não só esse, né? A gente vai falar hoje muito de redes, de marketing digital, mas não só isso no Dia S, né? O nosso intuito é trazer outros temas de gestão, de planejamento. Esse ano vamos ter, por exemplo, um encontro sobre Canvas e modelo de negócio, né? Para o corretor especificamente. Um outro encontro sobre sucessão. Tema importantíssimo para os corretores. Importante aí, né? Muitas empresas familiares, muitas empresas que precisam pensar no seu futuro. O que será da sua empresa daqui 5, 10 anos, E tem 20 muitas anos. corretoras que têm sucessor, né? Corretoras e corretores que têm um sucessor, alguém da família, um filho, uma filha, sobrinho, sobrinha, enfim, algum parente, mesmo algum colaborador da corretora que já está sendo preparado para isso, mas tem muitos que não, né? Então tem que pensar nesse processo, porque senão tudo que foi construído ao longo de muitos anos com muito esforço acaba num piscar de olhos. Então esse é um tema super importante. Teremos também sobre planejamento, traçar metas, indicadores, como acompanhar esses indicadores, além de IA, redes sociais. Vou falar também sobre storytelling, que é a criação de textos mais... não storytelling somente, é copywriting, que seriam textos mais persuasivos. Como a gente pode, né, ter técnicas para a construção desses textos para poder convencer o nosso cliente. Isso né? para as mídias? Não, de forma geral. Né? Seria essa construção de texto tanto para enviar um e-mail, para conversar no WhatsApp. Como você, no geral, consegue ser percebido pelo cliente como mais persuasivo. Para convencer ele a te dar uma resposta. Sim. Que muitas vezes a gente fica no vácuo também, né? A gente manda um WhatsApp para o cliente e, de repente, o cliente não responde. Porque, primeiro, a concorrência é grande, e segundo, a atenção está muito dividida entre vários temas, né? Importante. O cara está tratando seguro com você e mais um monte de coisa com um monte de outras pessoas.
Não só isso, né? A gente vive hoje numa guerra por atenção, Sim. né? Todas as empresas estão disputando atenção em todos os canais possíveis. A gente está cada vez mais disperso também, e os vídeos rápidos, esse tipo de comunicação que a gente vive, que tá todo mundo só rolando Sim. ali, né? A tela do celular, é algo Infinitamente. Você fala assim, eu muito vou difícil. usar o Instagram 2 minutos aqui, quando você vê, você já tá usando 40 e nem se Você deu perde a conta. noção do É. tempo, e isso é né, acho que uma realidade que a gente não tem como brigar, Uhum. né? É um comportamento que está sendo mudado, né? As gerações. O meu filho tem 6 anos e ele odeia propaganda. Ele fica lá pulando todos os, né, anúncios que ele vê, ele já pula, pula, Cara, eu pula. acho que quase ninguém gosta de ficar vendo Ninguém propaganda, gosta. né? Você não Então, entrou na rede social pra ver propaganda. então isso já voltando, né, para o assunto rede social, a gente tem que entender que rede social é sobre pessoas. Uhum. É sobre pessoas querendo se relacionar. E ela quer se relacionar tanto com amigo, família, mas também com as empresas. Sim. Mas não no formato de anúncio, daquele anúncio que interrompe o momento de lazer ali, que você está, né, às vezes querendo só zapear, ver coisas interessantes, divertidas. O TikTok está aí também para provar, né, que todo mundo quer entretenimento, Sim. quer algo mais leve, né, diante de tanta coisa que a gente vive. E aí, como entrar nesse jogo? Não dá para entrar fazendo só propaganda. Uhum. Não dá para pôr panfleto em rede social. Eu falo que assim, muita gente faz panfletaria e acha que pegar lá o card né, da corretora, né, das propostas que existe aí de seguro, de consórcio, sei lá o quê, vai colocar ali aqueles anúncios e alguém vai entrar em contato. Aquilo Não não vai vai chamar funcionar. atenção, né? Não vai chamar atenção num universo onde está todo mundo disputando atenção. Sim. Como fazer isso, né? Como chamar mais atenção? Você precisa sair primeiro dessa construção de cartazes, layout, esquece, né, criação. Eu preciso de alguém para criar um cartaz para mim da promoção, da divulgação. Não esquece, né? Sai disso e entra no que a gente estava falando de ser mais natural. Abra a câmera, se desafia a falar. Isso é uma coisa que a gente aprende aos poucos. É difícil pra caramba. Eu sou super No tímida, eu tô aqui começo. agora falando, ó, mas, né, eu sou uma Eu também, pessoa. quando comecei a fazer os podcasts A gente aqui, fica era muito mais travado com o travadão, muito. tempo. Mas quanto mais a Mas aí você gente vai se faz, acostumando, né? mais fácil vai ficando. Não que hoje esteja assim, nossa, olha como é natural, mas a coisa vai Não, melhorando. sim, tudo fica mais fácil com a Eu tô repetição. falando de mim, não de você, tá? Sim, Você tá super não, natural. não. Eu também tenho meus desafios aí diários, né, de fazer isso. Mas é algo que, assim, de uma ex totalmente tímida para uma agora um pouco mais controlada, eu digo que é só a repetição que ajuda. É. A gente olhar para a câmera E, sem medo, e a porque é coragem, algo e a coragem daquele primeiro passo, né? Porque eu acho que sim. em muitas coisas, se não em tudo na vida que a gente quer, mas a gente tá dividido entre o quanto a gente quer e o quanto a gente tem medo de tentar. Às vezes o que precisa é aqueles 5 segundos para tomar coragem para dar o primeiro passo. E aí, a hora que você dá o primeiro passo, a coisa vai. E aí, ok, não saiu tão perfeito, mas vou de novo, vou de novo, vou de novo. E aí, quando viu, o negócio andou, né? A minha dica também é assim, a gente tem um canal muito bom para esses primeiros testes, que é o Stories. É. Aquele conteúdo que some 24 horas, que você Quem não vai viu, precisar viu. ficar. Quem não viu, acabou. Ali é o lugar para testar. É o lugar para você abrir a câmera, olhar para o celular e dar um recado para o seu cliente, né? Quer dar para sua carteira de clientes. Sim. Pense, né, nisso, fala assim, como eu poderia mandar um recado, né? Um vídeo rápido e curto que pode ter ali 15 segundos, 30 segundos. Não é para você ficar falando uma bíblia, né? Não é para ficar criando conteúdos gigantescos. Não é para explicar a condição geral inteira de produto. Não, é do tipo assim, nossa, essa semana tá tendo uma oferta super especial, não sei o quê, tananã. Entre em contato comigo. Desligou, acabou. Legal. É só isso, né? Se desafia a fazer essas pequenas inserções diariamente e aí você vai perceber que vai ficando mais fácil, Ótimo. Eu vou propor um caminho aqui para a gente falar um pouquinho de marketing digital, redes sociais e tal, mas eu queria só lembrar a todos os corretores e corretoras que são associados ao Syncor que a participação nas palestras do Dia S é gratuita. Então, é um baita benefício do Syncor São Paulo para os associados e associadas. Vale a pena, não tem por que não participar, não conhecer, porque como vocês podem ver, tem muito conteúdo interessante que pode ajudar no desenvolvimento profissional aí. Então, fica o convite.
Vale a pena, acompanhem nas redes do Syncor a divulgação da programação. Marília, eu queria propor para a gente, e aí se você quiser seguir outro caminho, você é especialista, você fala, não tem problema nenhum, mas eu estou pensando eu como corretor, nas minhas dificuldades, nas minhas dores e nas minhas dúvidas, tá? Vamos pegar, por exemplo, um corretor, uma corretora, pessoa física, pessoa jurídica, não importa, que vai começar hoje do zero, em questão de marketing digital, de redes sociais, aquela pessoa que não tem ou até tem uma rede social para divulgar a sua profissão ou a sua empresa, mas usa muito pouco, não sabe muito bem como usar, tem, mas está meio de lado ali, meio escanteado. Que caminho você aconselha que essas pessoas sigam para aumentar a chance de sucesso? Porque, por exemplo, você tem ali alguns cenários de corretores e corretoras, alguns pessoa física, alguns jurídica, tal. Por exemplo, alguém que é um corretor que tem lá a sua corretora como PJ. O que faz? Usa a mesma rede social dela, pessoa física, cria uma rede para a corretora, cria uma rede dela, pessoa física, mas apartada da rede que ela vai usar para a vida pessoal dela e deixa uma para a vida profissional, né? E aí, como é que é a trilha desse caminho que a gente pode seguir para começar a ganhar corpo? A gente já falou um pouquinho aqui de como começar de um jeito mais simples, né? Alguma coisa curta, sem muita maquiagem, sem muita produção. Mas se você pudesse trilhar para a gente mais ou menos um caminho entre estou começando agora, para eu começar a colher um sucesso e começar a ganhar corpo nessa trajetória, como é que você aconselha que a gente faça? Bom, eu acredito primeiro, uma coisa importante, a gente está falando muito de rede social aqui, mas marketing digital é muito mais que rede social. E mesmo para quem está começando ou que é sozinho, a gente tem que entender que existem, sim, vários canais, várias possibilidades. A rede social é um canal. Para começo de conversa, eu acho que o mais importante de tudo, antes de partir para uma rede onde você não está acostumado, né, não é aquele cara influencer, que não tem, né, treino algum para isso, pense que assim, um dos principais canais que a gente tem, e sempre vai ser o melhor canal de marketing de todos os tempos, é o boca a boca. Pense sempre assim. Com certeza, os seus primeiros clientes vão vir por indicação, com certeza. Para todo mundo começou assim, e acho que hoje em dia, né, ainda é um dos principais canais mais importantes que a gente tem, sem dúvida. Porque é o cliente mais aquecido que chega até mim, é aquele cliente que já vem com uma indicação prévia e já chega querendo fechar o negócio com você. Então, esse é o melhor cliente. A questão é, como eu posso promover esse boca a boca no meio digital? Como eu posso melhorar isso, né? E começar também a ser reconhecido no meio digital, que as pessoas falem de mim. Então, o primeiro canal muito importante, que às vezes as pessoas esquecem, é ter um bom perfil no Google. Perfil da empresa no Google. Né? Mesmo que você trabalhe em home office, você pode ter lá um perfil, né? Abrir uma empresa com horário de funcionamento, né? Com as suas informações, seus links. Esse eu acho que é o primeiro passo, abrir um perfil no Google. Que é, desculpa a ignorância, mas ter um perfil no Google é diferente de simplesmente quando uma pessoa faz uma busca e aparece o teu site. É diferente disso? É diferente. É aquela ficha da aquele empresa. cardzinho que aparece site, horário, endereço, as estrelinhas da avaliação. E tem até a que possibilidade de ter review, né? Comentários. Então, o mais importante daquela fichinha é justamente os comentários, Tá. que é o boca a boca digital, as pessoas falando sobre você. Então, você precisa também instigar que seus clientes deixem comentários, depoimentos. Porque o contrário do Reclame Aqui. É o Indique Aqui. Indique Aqui. Então, assim, aquela fichinha é essencial para qualquer empresa, principalmente para as pequenas, porque é ali que é o ponto de partida. Depois daquilo, aí sim você pode pensar, tá, qual é o próximo passo? Vou criar um LinkedIn, também é uma rede social, mas que a gente tem um outro foco profissional e que eu acho muito importante, né? Vou criar um Facebook, um Instagram, vou abrir um site. Muita gente pergunta, mas eu preciso ter um site, sendo que hoje em dia tem tanta rede social. O site é uma ferramenta ainda que passa profissionalismo, credibilidade, ele te dá, né, uma chance de você tomar conta do seu discurso, você organiza a sua informação de uma forma, né, mais realmente profissional, deixa ali claro quais são as suas especialidades,
né, os seus contatos. Então, mesmo que seja um site super simples, que tenha uma única página, né, que hoje em dia também é super fácil e acessível fazer até por ferramentas de IA ou, né, outras ferramentas gratuitas na internet, faça um site. É importante. Acho que até porque, pelo menos uma visão que eu tenho, você tem ainda hoje clientes de gerações muito diferentes. Então, eu penso o seguinte, quando eu pego um cliente da geração Z, que é essa geração mais nova, talvez ele não esteja nem aí para o site. Ele vai olhar a tua rede social, se ele gostou da forma como você falou, como você se portou, enfim, ele vai se basear em Instagram, ou muitas vezes até TikTok, né? Mas talvez um cliente um pouco mais velho, de gerações um pouquinho anteriores, esse talvez não se sinta confortável em se basear só numa rede social. Porque tem tanta coisa hoje, as pessoas também têm tanto medo do que é real, do que é IA, do que é golpe, de quem é sério, de quem não é sério na internet, que um site talvez ainda passe, como você falou, pelo menos para esse público, essa credibilidade, esse profissionalismo e talvez até essa sensação de materialidade da tua existência, de quem está por trás, né? Então, essa fichinha do Google lá, que, né, tá muito atrelada ao Google Maps também, né? Ela também te dá essa noção de que, ó, existe, tá ali naquele local. Tô num local físico, né? Não tô na nuvem ali. Então, isso é muito importante. Além dos depoimentos que também traz ali o depoimento, né, de clientes reais, e as pessoas acreditam quando ela lê um depoimento, né, de alguém falando sobre aquela empresa, ela vai acreditar realmente. Porque por mais que pode ser parente, amigo, mas você não vai ter 50 amigos que vai lá deixar um depoimento. Mas se for, né, conforme você vai crescendo ali em número de depoimentos, as pessoas vão falar, nossa, essa empresa tá Quer bem... dizer, é um boca a boca entre pessoas que se conhecem e também para quem não se conhece. Então, um desconhecido que vai achar o card lá ou fazer uma busca no Google e vai ver um depoimento de uma pessoa que ele nem sabe quem é, mas ele vai levar em consideração porque ele começa a ver vários depoimentos bons. Sim, aí você fala, ó, mesmo que às vezes tenha um negativo lá no meio, você vai pela maioria. Você começa, né? O que a gente faz naturalmente para procurar um restaurante. Ou quando a gente vai comprar alguma coisa, sei lá, em algum marketplace na internet que tem um monte de comentários, aí o cara tem lá 5.000 reviews com 5 estrelas e tem 5 com 3 estrelas, ou 2 estrelas. Você vai confiar na maioria. E a gente tem que entender que, assim, qualquer coisa que a gente vai procurar, seja um serviço ou um produto. Hoje em dia, querendo ou não, pelo menos nós da nossa geração, né, e mais velhos, acredito que a gente dá um Google. Aquela coisa do, né, vou dar pegar o nome daquela empresa, daquele profissional, vou dar um Google para saber quem é. Seja um médico, né, qualquer profissional. Com certeza. A gente faz isso naturalmente. Então, assim, como você está aparecendo nessa busca do Google, né? Se pergunte isso. E aí, ter essa ficha te ajuda também, mesmo que você não tenha um site ainda, né, ranqueável, lá que está nas primeira página de resultado. Vamos falar disso também. Você pode aparecer nessa ficha lateral, que geralmente quando está no computador aparece ali, porque o seu nome está atrelado a uma empresa dentro do Google, e isso te ajuda a melhorar nessa busca orgânica, que a gente chama, né, que é essa busca natural, sem precisar investir, pagar, né, que seria um primeiro passo. Depois você pode também, né, pensar em tráfego pago e outras coisas, né? Você manda aqui, porque você que é especialista. Eu tenho 2 caminhos para a gente seguir agora na conversa. Você, antes da gente falar de mídias sociais, você falou que o marketing digital é muito mais do que só as mídias, como a gente falou. Então, a gente tem a possibilidade agora de falar sobre o marketing nas mídias, e aí retomar o ponto que eu perguntei sobre como usar perfil e tal, né? Ou, se você achar que faz mais sentido, a gente parte para falar primeiro dessa questão, por exemplo, do buscador, né, do Google, a diferença entre orgânico e tráfego pago, e quando é a hora de migrar para o tráfego pago, como fazer. Eu sei que tem coisa que vai precisar de uma consultoria inteira para a gente esclarecer, mas pelo menos ali arranhar a superfície. O que você acha que faz mais sentido? Vou falar rapidinho sobre essa confusão aí do orgânico, pago, né? Esclarecer um pouco isso. E depois a gente entra em mídias sociais, mas também nesse meio termo, acho que é muito importante a gente voltar a falar um pouquinho do LinkedIn. Tá? Bom, o que é orgânico? É tudo que é natural, né? Que tá ali nos resultados, mas não é porque é de graça, vamos dizer assim, que não tem um trabalho para você chegar ali. Não é qualquer empresa que está na primeira página de resultado. É possível chegar na primeira página de resultado sem investir? É possível, mas aí tem um trabalho bem feito de construção de conteúdo no seu site,
né? E de o que a gente chama de SEO, são 3 letrinhas Tá mágicas, bom. que são técnicas de otimização de palavras-chave, de construção ali né, desse conteúdo que está ali dentro, mas também, lógico, um site que tem mais estrutura, vamos dizer assim, técnica, que Mais performa robusto. melhor, Uhum. que é mais rápido, vai ter vantagens. Existem 200 fatores para poder ali, né, o mecanismo do Google, o algoritmo do Google ranquear um site. Então, assim, é uma construção a longo tempo, não é um site que você acabou de criar agora que vai chegar ali, né, na primeira página tão rápido, mas é possível sim fazer alguns trabalhos pensando nisso. É uma estratégia de, né, tráfego orgânico que é possível também ser feito. Enquanto o tráfego pago é aquele que a gente paga, né, literalmente ali, ou que a gente chama de patrocinado, links patrocinados, tem outros nomes, né, anúncios e tal. E isso pode garantir, às vezes, uma velocidade maior de destaque para aquela empresa, né, para você aparecer nos primeiros resultados, porque você está pagando. Mas nisso também existe ali um leilão e uma disputa muito grande, né? Então, às vezes, você precisa de um investimento maior, que uma pequena empresa, às vezes, não está preparada para isso, né? E aí entra em outros quesitos. Mas também existe o tráfego pago dentro das mídias sociais. E aí sim é um pouco mais acessível. 2 perguntas só sobre ainda o Google, entre orgânico e tráfego pago. Seria uma estratégia interessante para quem tem o recurso para fazer o tráfego pago e quer já começar a aparecer muito? Começar fazendo o tráfego pago para aparecer, enquanto paralelamente desenvolve a forma de aparecer organicamente para depois Sim. desinvestir do pago e continuar aparecendo já no Sim. orgânico? Pode ser Tá. um bom caminho para começar. E uma outra dúvida. Você acha que porque assim, quando a gente procura, pelo menos eu procuro coisas no Google, eu olho ali, aparecem alguns primeiros ali, patrocinado, como você falou, tal. Eu, pelo menos, tendo a olhar e falar assim, bom, esse cara pagou pra estar aqui, não sei, né? Eu tendo a olhar mais o que não é patrocinado por achar que talvez ele tenha mais credibilidade porque ele tá lá de uma maneira mais natural. A gente falou sobre a questão das mídias natural e tal. Sim. Do que pro patrocinado. Você acha que isso é uma verdade de uma maneira geral? Existe já até alguns estudos, trabalhos sobre isso. Realmente é um comportamento brasileiro. Não sei se acontece isso nos outros países aí, né? Mas o brasileiro ele tem um pé atrás com o que é patrocinado, do que é anúncio, né? Ali dentro do Ele acha que Google, tá sendo principalmente no empurrado buscador, pra ele. que está sendo empurrado, que alguém está fazendo isso. Mas o Google, muito esperto como ele ao longo dos anos ele tem mudado um pouco as características, né, desses anúncios. Antigamente tinha uma barrinha amarela, assim, que os anúncios ficavam dentro de uma tarja. Uma caixinha né? Isso já faz alguns anos que deixou de existir. E agora, recentemente, há uma semana, eu vi um pessoal falando sobre isso, né, até nas mídias, que o Google agora tirou a palavra anúncio. Tirou. Tá muito sutil, você não percebe mais o que é realmente, né, patrocinado, anúncio, ele tá deixando isso um pouco mais natural. Até porque se a percepção do brasileiro de uma forma geral é negativa sobre o que é patrocinado, ele deixando isso, ele dá um tiro no próprio pé. Sim. Porque as empresas não vão mais querer investir. Então, hoje em dia, a gente tá mais fácil da gente cair no anúncio sem perceber que a gente clicou no anúncio. Né? Isso tem acontecido porque eles estão notando, né, esse comportamento. Já existe isso há muitos anos. Mas, gente, é aquela coisa, assim, lógico que é muito melhor a gente aparecer de forma orgânica, por uma construção do que, né, dessa reputação, da nossa credibilidade ali da empresa, isso é fundamental. Mas o tráfego pago, ele sim é muito importante, porque ele pode te acelerar em alguns momentos, né? Pode ser que a empresa precise disso em alguns momentos para poder ter essa aceleração, mais leads, mais contatos e tudo mais. Ou até talvez pensando em alguma campanha específica, né? Então, não sei, tô viajando aqui, época de férias. Quero botar tráfego pago lá para fazer uma campanha para vender seguro viagem. Sim. E você faz por um período curto ali, um investimento já pré-determinado, não a perder de vista sem saber quanto dinheiro você vai colocar, depois não vai ter retorno, enfim. E eu acredito que ele também é uma estratégia muito boa, como eu comentei antes, né, que nas redes sociais o tráfego pago é mais em conta, vamos dizer assim, né, do que no Google, onde você briga realmente com empresas com um orçamento maior de marketing, né, um volume maior ali de dinheiro. Nas redes sociais, mesmo uma pequena empresa, uma pessoa pequena que está ali, às vezes, fazendo o primeiro vídeo dela e que tem uma rede limitada de seguidores, aquele vídeo até performou bem, você percebeu que, né,
Ali, engajou, mas você está limitado, porque as pessoas não te conhecem. Sim. E às vezes você vai lá, coloca um pouquinho de dinheiro, ele turbina aquele vídeo que a gente chama, né, na rede, e você consegue expor aquele vídeo numa região controlada, que você também pode definir, né? Não preciso entregar para o Brasil inteiro. Sim. Posso entregar no meu bairro, na minha cidade, né? Bem próximo de mim. E aí eu potencializo com pouca verba, pouco dinheiro. O que é pouca verba? A partir de R$10 por dia. Eu Só? posso turbinar um vídeo. Com resultado? Com resultado. Com R$10 por dia, no mínimo, assim, média, né? Vamos falar. Você vai ter em torno de umas 2.000 visualizações no seu vídeo. É bastante. Com R$10. Então, assim, é possível você chegar para mais gente. Às vezes, né, público, como eu falei, mais próximo de você. Você não precisa anunciar para São Paulo inteiro, é um público gigantesco. Mas, eu quero ficar mais conhecido. Até porque provavelmente quem está próximo de você vai dar preferência por fazer alguma coisa com quem está perto, né? Sim, a gente tem isso também. Como consumidor, a gente está querendo algo exato. próximo da nossa casa, que evite deslocamento, mesmo que eu vou tratar online ou pelo WhatsApp. Sim. Eu dou preferência para quem é do meu bairro. Mas se é da tua região ali, você se identifica, né? Então, essa é uma estratégia muito boa, de pensar o tráfego para impulsionar conteúdos bons que eu faço, mas que não estão chegando para muita gente, mas que com pouca grana já começo a ter uma presença maior, né, online. É possível fazer isso, né, com pequenos investimentos. Enquanto com o Google, R$10 não dá nem para começar a pensar, né? Nem faz cócegas. O clique ali dentro, dependendo da palavra-chave que você está usando, às vezes é R$2 por clique naquela palavra. Né? E não necessariamente a pessoa clicou e leu todo o seu site, ela só clicou. Às vezes ela pode clicar, entrar, não gostei, fechou e vai embora. Né? Enquanto na rede social você tem a chance de chamar a atenção para uma... Sempre eu falo também, né? O vídeo tem que ser muito bem construído. Sim. Nos primeiros segundos. Primeiro, 1, 2, 3 segundos do vídeo é o que mais conta. Porque é ali que a pessoa vai definir se ela vai parar para assistir ou não. Eu já vi até alguns conteúdos... mas aí é YouTube, né? Que eu imagino que em algum aspecto deve ter uma similaridade com o Instagram, que realmente o começo do vídeo é onde você vê na curva de abandono maior pico se o vídeo não for bem construído, né? E aí a pessoa que sobreviveu lá, sei lá, os primeiros 5, 10 segundos do vídeo, tem a tendência a ir realmente até o final. Então, tanto rede social, YouTube, né, que também é um canal super importante, entre, né, outros aí, os primeiros segundos vai definir sua audiência. Então, assim, capriche muito bem na primeira frase do que você vai falar. O primeiro gancho inicial precisa ter um apelo muito forte, chamar a atenção, um impacto, mexer com a dor do cliente. Muitas vezes a gente tem que cutucar ali aquela dor para ele falar, nossa, eu realmente tenho esse problema, essa dor, eu preciso resolver isso. Não adianta você começar um vídeo, olá, eu sou a Marília, trabalho no Sebrae. A pessoa já foi embora. Assim, tá bom, Marília, tchau. A pessoa não para prestar atenção, só se ela te conhecer, e olhe lá ainda, né? Então, assim, não tem que ficar se apresentando, falando de onde você é, qual que é o nome da sua empresa. Não, foca no principal, né? Qual que é o ponto principal do que você quer passar naquele conteúdo daquele vídeo. E eu tenho uma dúvida, que eu acho que talvez seja também dúvida de quem nos assiste. A gente sabe que o celular ouve tudo que a gente fala, muito provavelmente também lê tudo que a gente escreve, que a gente pesquisa, porque é impressionante. Tô na rede social ali, aí nunca apareceu nada relacionado a um determinado produto. Tô com uma pessoa, comentei um negócio ou ela comentou comigo, nunca tinha aparecido para mim, dá 30 segundos tô vendo os stories, tá? Vai lá, aparece uma propaganda daquele produto, aí começa a aparecer. Sim. E eu imagino que assim também, quando a gente pesquisa alguma coisa em Google e tal, falando de tráfego pago dentro das redes sociais, a partir do momento que eu faço esse investimento, ele me traz também essas pessoas que podem eventualmente estar pesquisando aquele produto. Quer dizer, então chega muito direcionado para um público que vai ter um interesse maior naquilo que eu estou falando. Todo anúncio que eu faço, eu defino os interesses. Né? Assim, eu quero anunciar para um público homem ou mulher, idade tal a tal, interessados por quê? Em quê? Isso na própria plataforma da rede social que você vai fazer o anúncio, você vai lá e escolhe essas configurações. Isso é botãozinho turbinar que existe dentro do próprio ali, né, da ferramenta, seja o Facebook, Instagram e tal.
embaixo de cada conteúdo que eu publico, se a conta é comercial, coisa importante, você tinha perguntado sobre isso no começo. A gente vai voltar nisso, eu não esqueci não, tá? Se a conta é comercial, ele automaticamente já me apresenta ali números, né, daquele resultado, de como que foi no orgânico, naturalmente. De como performou. Como performou quantas quando eu postei. pessoas eu atingi. Mas logo ali tem um botãozinho azul, escrito turbinar ou impulsionar, onde é só clicar ali e seguir os passos de uma forma muito didática, muito simples. Qualquer pessoa consegue anunciar sozinho, sem precisar contratar uma pessoa para fazer isso. Isso é outra coisa que eu vou te perguntar, Mas aí... já tá separado aqui. Vamos dizer assim, é um processo mais para leigos também, que qualquer pessoa realmente consegue, né, com pouco tempo ali de dedicação, ler o que está, né, nas instruções, consegue fazer. Mas existem anúncios mais profissionais, que aí geralmente hoje existe um outro profissional no mercado chamado gestor de tráfego, que está dentro das agências ou trabalha de forma individual, que é o cara especialista em fazer tráfego. Qual que é a diferença, né, principal? É que ele consegue fazer estratégias do que a gente chama de remarket, por exemplo, que é seguir aquele cara, perseguir as pessoas aí É aquela coisa, eu fui comprar uma caneta, deixei lá no carrinho de compras, por exemplo, e não comprei. O cara vai atrás de você o resto da vida para te vender a caneta. O resto da vida vai vir aqueles anúncios em tudo quanto é lugar te seguindo. Isso é o gestor de tráfego que faz. Porque ele vai ter estratégias que ele consegue. O seu site está preparado para isso, tem que estar preparado. Ele meio que tem um rastreador ali dentro e sabe todo mundo que entrou no site dele. E na hora que a pessoa foi embora e não comprou, impacta de novo aquela pessoa, né? Seja em Google, em outros sites, seja dentro das redes sociais também é possível fazer isso. Então são estratégias assim um pouco mais avançadas, que aí você vai precisar de um profissional para fazer. Mas o turbinar, que é, vamos dizer assim, fazer uma entrega maior de um vídeo ou de um conteúdo qualquer que está ali, você mesmo consegue fazer sozinho, né? Porque é uma entrega pontual. Vou pegar isso aqui, entregar para mais pessoas nessa região. Você define o raio, né, de onde você quer que entrega, define o valor e quantos dias você quer, né, que aquilo rode. Bom, então já está muito claro para quem está começando ou para quem quer começar nisso, que o caminho para gastar dinheiro não é o Google no primeiro momento, é redes sociais. Para uma pequena empresa que está começando, eu indico começar com redes sociais. Eu não vou fugir da pergunta que eu fiz. Como usar a questão dos perfis nas redes. Então, vou focar um pouquinho aqui. A gente pode falar do LinkedIn, você bateu já 2 vezes nisso, mas Instagram, por exemplo, que eu acho que é o que talvez a maioria do pessoal que está nos assistindo use hoje, né? Como usar? Então, vamos lá. Eu, corretor, comecei, estou ali há 1 ano, há 2 anos, não importa, atuando. Tenho o meu perfil pessoa física, pessoal, né? Então, onde eu tenho minha família, meus amigos, eu posto as minhas coisas de viagem, meu dia a dia e tal. O que eu faço? Qual a estratégia mais recomendada? Começo a postar sobre o que eu faço profissionalmente nesse mesmo perfil, monto um perfil Fernando Corretor, Fernando Seguro, ou se eu tiver uma corretora pessoa jurídica, uma empresa estabelecida, a melhor estratégia é ter um perfil da corretora. Vamos lá. E, eventualmente, como esse perfil da corretora conversa ou não conversa com o perfil meu, Fernando. Usar o perfil pessoal, aquela primeira conta que você abriu ali no Facebook, etc., não tá no radar. Tipo, esquece, total. Bom. Isso não é profissional, isso acaba virando até contra você. Acho que, assim, né, vai ter todo o histórico da sua vida ali, de tudo que você fez, das bagunças, às vezes, né? Fui pra balada, fui sei lá o quê, né? Encontro de família, aquelas fotos nada a ver, tipo, esquece. Não dá. Então, assim, primeiro passo é criar perfil Fernando Corretor, né? Ou Fernando Seguros, alguma coisa assim, onde você vai focar em conteúdos específicos, né? Sobre a sua vida profissional. Ainda é o Fernando ali, não é a corretora, vamos dizer assim. Posso ter o perfil da corretora, se eu já tenho, né, também aí um CNPJ? Posso. Mas eu dou uma dica para quem está começando, ou tem uma corretora pequena, não tem uma equipe grande, é só você mesmo. Foque no seu nome, né, porque isso vai te ajudar a abrir portas. Como a gente falou, a rede social é focada em pessoas. Começa a gerar aquela pessoalidade, né? Você fica mais, é uma conexão maior. Se você coloca lá o logotipo da empresa, o nome da empresa, fica já com cara de propaganda naturalmente, sabe? Você não precisa... Então, assim, você pode até ter a página de uma forma institucional, vamos dizer assim, mas quando você postar, você vai postar
em collab, que a gente chama, né? Nos Uhum. 2 perfis. Você pode marcar os 2 perfis. Que aí fica O ali que o conteúdo post é daquela página da corretora é, e da página pessoal fica como se fosse um post conjunto, né? você vai perceber que naturalmente o pessoal profissional, né, o Fernando Corretor, vai ter muito mais engajamento do que a página só da corretora sozinha. Mas essa estratégia do collab faz com que esse engajamento da página Fernanda Sozinho comece aos A poucos, trazer talvez, a gente fazer um também. transbordo de pessoas para a página É, profissional lá da corretora. se você quiser usar, né, por exemplo, a página da corretora como um catálogo, de repente, ali, né, dos produtos, as Uhum, coisas que você oferece, aí sim cabe ali uns layouts de leve, não muito, tá bom. né, que eu falei lá no começo, que é aquela coisa da cara de panfleto, você joga tudo ali. Mas o perfil Fernando, né, profissional, esquece. Não é local para ficar pondo propaganda, é local para falar de conteúdo natural. Quando eu Uhum, falo isso, é aquele conteúdo educativo, que muitas vezes você vai realmente educar o seu cliente, ensinar ele sobre, né, o que é sinistro, Vou dar um o que exemplo. é. Falar sobre um caso que pode, acredito eu, até ser fictício, mas com cuidado também para transparecer Uhum. verdade, né? De uma história de um vazamento, de um encanamento no apartamento que danificou o apartamento de baixo e fala como seria importante ter uma cobertura de vazamento. Ótimo exemplo. Né? A Sem gente fazer precisa propaganda de. trabalhar em cases de sucesso, né? Uhum, Os casos de sucesso. Com certeza vocês têm várias histórias aí na bagagem de vocês, né, de experiências com clientes, que podem virar pequenas histórias. sim. Isso chama atenção, porque as pessoas param para assistir aquela história, ela quer saber qual que é o final, qual que foi a solução que você Uhum, deu para aquele problema. sim. Então, assim, seja uma batida de carro, seja, né, um problema de vazamento, seja sei lá o quê. Pense em todos os problemas que seus clientes já tiveram ao longo Sim. da vida e transforme isso em pequenos vídeos. Olha a importância do papel do corretor nesse momento, que deu um BO e eu estava lá para resolver, eu estava lá para ajudar. Eu tenho uma dúvida. Porque tem muita gente que gosta de ir mais pelo lado de fazer, entre aspas, um terrorismo. E tem gente que gosta de Cuidado. contar os sucessos. Uhum, O que que eu quero dizer com isso? Você deu um exemplo muito claro do contar sucesso. Então, o segurado passou por uma situação ali delicada, que pode ser uma batida de carro, um vazamento, um problema de saúde, um incêndio, alguma coisa, uhum, e você concentrar o contar essa história em mostrar como ele acabou tendo um final, aspas, feliz, né? Não trágico, uhum. porque ele estava bem assessorado, porque ele tinha uma cobertura adequada, porque o corretor ajudou. Então, é trazer esse lado que no final foi positivo. E tem gente Sim, que opta para ir pelo lado assim: olha, da teve o tragédia. carro roubado, não tinha seguro, ficou agora a ver navios com prejuízo e tal, e vai pelo lado da tragédia. O Uhum. que que gera mais sucesso nas mídias? Todo mundo gosta de uma boa história com final feliz. Eu acredito que, assim, por mais que o negativo traz um sensacionalismo, né, às Meu Deus, vezes, preciso contratar agora. eu acredito que isso não faz as pessoas se mexerem, assim, no sentido, o cliente não vai. é, eu acho que ele vai muito mais, assim, confiar em você se ele entender que você tá ali como uma solução, Uhum, né, de problemas, do legal. que é aquele cara que fica te apontando, olha, você não fez seguro, olha, olha, olha. Né? Então, assim, Até porque eu acho que a história de sucesso também não só mostra a importância do seguro, que também seria percebida no caso da tragédia, mas eu acho sim, que eleva a, a percepção da importância do corretor, né? De como o corretor, olha, pô, legal, se não fosse é, o corretor ajudou. sim, as pessoas entenderem que, né, ai, acho que fugiu agora que eu ia falar, mas, assim, eu acho que Acontece, tá tudo bem. acontece, preciso de uma aguinha, peraí. Vai firme. Respira, toma água, É, já já volta. Se não voltar também, a gente segue por outro não, mas eu caminho. acredito que, assim, a gente precisa entender que muitas vezes a gente tem que falar da dor do cliente, Sim. sim, né, é importante, mas eu não preciso ficar massacrando, né, o cliente ou falando de uma forma tão negativa. E eu É acho que mais falar como um de. alerta do tipo assim, olha, isso. Eu acho que falar de dor e falar Uhum, dos riscos, e aí pode ser risco do cliente pessoa física, pode ser risco do cliente sim, pessoa jurídica, seguro de incêndio de uma indústria, né? É diferente de você fazer terrorismo e falar de tragédia. Eu sim. acho que o papel de assessorar, né? E acho que todo mundo que nos assiste, talvez, espero que concorde, né? O papel de você alertar sobre o risco, ele é um papel importante que deve ser feito. Mas que é diferente de ficar fazendo, como eu citei o exemplo aqui, olha,
vai pegar fogo e você está sem seguro. Não, você tem que alertar, olha, existe a possibilidade, seria importante ter um seguro. Né? Eu acho que a percepção é muito diferente. E outra, se a gente, enquanto corretores, né, e eu acredito muito que o papel do corretor é dar consultoria de risco mesmo para o cliente, né? Porque aí tem às vezes uma percepção de que o corretor só transaciona ali entre o cliente e a seguradora, tira pedido. Eu não acho que esse é o papel do corretor, né? O corretor que não faz essa consultoria, que não alerta para os riscos que o cliente dele corre e que tem a solução através do seguro, eu acho que ele não está fazendo o papel dele. Sim. Se você tem aí, por exemplo, uma indústria que eu percebo que você tem um risco que eu poderia te dar uma solução de seguro para isso e eu não falo, e você amanhã tem um sinistro, com que cara eu fico? Perante você e perante eu mesmo, sabendo que eu poderia ter te ajudado, que eu poderia ter feito aquele papel que eu acho que é meu. Sim, acho que vocês estão numa posição, né, de ser esse consultor estratégico. E eu acredito que muito dessa conexão que pode ser criada na rede social ajuda a construir valor nesse papel de vocês como consultor. Sim. Porque é o que a gente falou, né? Você falou, só tirar pedido e tal. Às vezes tem essa percepção do tipo, eu preciso de um seguro, eu ligo lá, o cara passa a proposta, assino e acabou. Tem gente até que fala assim, por que eu não faço direto na seguradora? Muita gente deve questionar isso. Mas o papel de consultoria que o corretor dá, até de dizer qual seguradora, qual produto é melhor. Mas para isso acontecer, você precisa criar relacionamento com o cliente, fortalecer esse relacionamento diariamente. Ele precisa entender que você é um ponto de apoio, de conhecimento. E por que não, então, né, através das mídias, dos vídeos, dessa construção de conteúdo, você provar para ele do tipo, olha, eu tô aqui preparado para te ajudar. Abre a porta aí para mim, que eu tenho outras soluções. Eu não tô aqui só para fazer esse tipo, né, de seguro. Não tô aqui só para te ligar uma vez por ano na hora da renovação. Eu tenho um outro papel muito importante dentro da empresa, dentro da casa, da família ali, da residência, da sua vida. E eu acho que isso é muito bacana de se construir através desse apoio hoje em dia que a gente tem, que é muito fundamental, que são as redes sociais, seja qualquer uma delas. Ou até um canal no YouTube, por que não? Sim. Né? Ou um LinkedIn muito bem estruturado. Você queria falar do LinkedIn. Não, mas eu acho que tá ótimo. Acho que a gente falou bastante, principalmente sobre o Instagram, que eu acho que é onde vai, assim, a maioria de nós tem mais facilidade para usar, para navegar. Eu acho que, eu não sei, eu pelo menos percebo o TikTok como uma mídia muito diferente do Instagram, no formato, no conteúdo. Eu não tenho TikTok, por exemplo. Talvez seja um erro, mas eu não tenho. Nunca usei. É hora de começar a aprender o que é aqui. O que é isso? Por enquanto eu tô no Instagram. Então a gente falou bastante disso, mas você tem o LinkedIn, que é completamente outro mundo. Sim. E que é muito fundamental para quem trabalha no B2B, que a gente chama, né? Então, se você vende para outras empresas, onde você vai encontrar esse perfil de profissionais que trabalham, seja em pequenas, médias, grandes empresas, dentro do LinkedIn. Então vamos lá, vamos falar de estratégia de como usar o LinkedIn. Bom, primeira estratégia é ter um bom perfil ali dentro. Então, né, desde caprichar numa foto, né, na descrição do seu perfil pessoal. Tá. Lá, o perfil comercial da empresa é só um ponto no seu currículo, não vai funcionar. Tá. Quem trabalha lá dentro, são os profissionais. Ok. Então, é o seu perfil Estamos falando de pessoa física. Pessoa física ali dentro, que vai ter sucesso, engajamento e etc. É um local de relacionamento, network puro. Então, é ali que você vai se conectar com todo mundo do seu, sei lá, da faculdade, amigos, clientes, ex-clientes, pessoas que você fez um curso junto, etc. Então, comece a se conectar com mais pessoas ali dentro. Pessoas também da sua área de atuação, outros corretores, né? Faça relacionamento e entenda que quem está ali está em busca de conteúdo útil, interessante e relacionado ao trabalho. Sim. Então, ali é uma rede social sem vida pessoal, sem, né, tudo que envolve aí as outras redes. E, principalmente, a gente tem que entender que todo mundo que trabalha com RH todas as empresas está ali dentro, em busca de candidatos, às vezes, de currículos, né, de vagas. Mas essa galera é o ponto de partida também, muitas vezes, porta de entrada
para vender, né, benefícios, né, para seguro de vida, toda essa área aí, né, de benefícios. Então, assim, é estratégico, muito estratégico para o corretor estar ali dentro, sim, e aprender como lidar na rede. Então, o primeiro passo é frequentar o LinkedIn, primeiro, né? Esteja lá 10 minutos por dia, ou sei lá, tire vendo uma hora como na funciona. semana, como funciona, como as pessoas se comportam, como as pessoas né, postam conteúdo ali dentro. É totalmente diferente das outras redes. Mas eu acredito que é uma rede muito potente nessa construção de network. Então, assim, como também tem pouca gente produzindo conteúdo ali dentro, quem produz com qualidade, para começar, porque ninguém vai postar qualquer coisa. Sim. E também tem uma chance de aparecer muito maior para esse círculo ali de conexões. A concorrência é menor. A concorrência é menor. Então, quando você está produzindo conteúdo que não é propaganda, não é anúncio, né? Algum conteúdo útil ali dentro, relevante para o público, ele vai chegar muito forte para toda a sua rede. E o mais bacana, ele entrega até o 3º nível de conexão. O que é isso? O que é isso? Eu sou sua amiga, o seu amigo do amigo, o amigo do amigo do amigo. Tá bom. Então, assim, ele vai entregando pra isso. gente que nem conheço, nunca ouvi falar e nunca me viu na vida. Mas, por exemplo, a gente tem um amigo, sei lá, eu tenho uma amiga que vai ver que eu comentei um post seu, por exemplo. O amigo dela vai ver. Também pode ver. Tá. Se ela curtir ou comentar ou fazer alguma coisa, os amigos dela, da rede dela, também vão ver. Então, quando eu entro lá, ele é meio que um dedo duro. Ele fala assim, ó, Marília comentou o post de fulano. Já vi. Alguém da sua rede reagiu a uma publicação. Sei lá o quê. Então, ele fica fazendo essas conexões, o que é muito útil para melhorar o network. E a vantagem, né, como eu falei também do tempo, é que um post no Instagram hoje em dia, você posta hoje de manhã, à noite ninguém mais vê, provavelmente. Porque a enxurrada de informação, né, de volume de coisa que está acontecendo ali, é muito grande, é poucas horas de tempo útil de vida. O LinkedIn, o seu conteúdo dura uma semana lá dentro, tranquilamente. Então, você não precisa ter uma frequência tão grande, você pode postar uma vez por semana, algum conteúdo escolher um útil, tema, pegar às vezes uma matéria que saiu na imprensa, alguma coisa que você achou interessante, um vídeo, comenta coloca lá e comenta em cima. Uhum. Então, assim, é uma presença mais leve e que é possível fazer. E depois disso, quando as pessoas comecem, né, a reagir ou se conectar ali dentro, você também tem a chance de chegar em alguém e falar assim, olha, fulano, tudo bem? Quanto tempo a gente não se vê? Ou sei lá, a gente já se encontrou em algum evento, alguma coisa. Vamos tomar um café? É uma forma que é vista talvez mais natural de você fazer um approach ali, de você se aproximar da pessoa. Principalmente, né, pensando em meio corporativo e etc. Então, assim, olha, vamos marcar uma reunião para eu apresentar o meu trabalho, para a gente se conhecer. Então, é possível também eu fazer, né, essa aproximação por ali e de uma forma muito mais profissional do que nas outras redes. Porque, às vezes, o cara que te segue, ele tem um perfil fechado. E para você falar com eles, né, nas outras redes, você vai ter que fazer amizade primeiro, o cara vai ter que te aceitar, para você abrir. E às vezes é a rede pessoal dele, ele não vai querer abrir para quem não conhece. A vida dele. Então, assim, é outra coisa. E no LinkedIn também tem a parte de anúncio, que é muito interessante, porque ele consegue segmentar de uma forma muito mais profissional do que nas outras redes. Enquanto eu falei que o tráfego pago no Instagram, Facebook, etc., é baseado em interesses, muitas vezes, ou até existe o remarketing, mas de uma forma mais profissional, o LinkedIn é a única rede que tem nosso currículo lá dentro. E o nosso currículo é ferramenta para ele fazer anúncio. Então, se eu falar assim, eu quero anunciar para todas as empresas da área você consegue fazer automotiva, muito direcionado. O profissional de RH das concessionárias, sei lá, você consegue segmentar o perfil da empresa, o perfil do profissional lá dentro. Legal. Quantos funcionários tem na empresa? Então, eu consigo, eu só quero empresas que têm mais de 500 funcionários. Você consegue montar uma baita estratégia e chegar, se a pessoa vai dar bola ou não, são os 500, mas você consegue chegar em gente que você não chegaria. Naqueles profissionais que você não chegaria naturalmente numa rede social comum. Legal, acho que vale a gente dar uma olhada com mais carinho. Eu, pelo menos, não uso tanto o LinkedIn. Depois desse papo, vou olhar de uma forma diferente. Convido a olhar. Mas, Marília, assim, a gente poderia ficar conversando aqui 5 horas ou mais, né? Porque eu acho que é um tema tão extenso e tão interessante e que tem, obviamente, muita gente que assiste a gente que já usa de maneira muito, muito avançada, mas também acho que tem gente que está aprendendo, né? Então a gente poderia ficar aqui um tempão, mas se eu fizer isso eu vou tomar uma bronca depois que você não faz ideia. E eu queria que a gente falasse ainda, antes de encerrar, um pouquinho sobre a inteligência artificial nisso tudo. Tá.
que eu acho que é um tema que está super em alta. A gente estava conversando um pouquinho antes de começar aqui o nosso papo, né? Falando um pouquinho da IA, te contei que eu estou estudando bastante o tema. Como é que a gente pode usar, como corretora, podem usar a inteligência artificial nisso tudo que a gente está falando? Óbvio que não vai dar para falar de todo, de uma maneira super extensa, mas eu acho que é legal a gente abordar, porque tem muita gente que tem uma visão catastrófica sobre a inteligência artificial. Que a inteligência artificial agora vai acabar com tudo, vai roubar todos os empregos, todo mundo vai deixar de existir. Eu tenho uma visão um pouco diferente. Eu acho que sim, ela vai trazer muita transformação. Eu acho que talvez tenham algumas funções que deixem de existir, outras vão ser criadas, né? Até muito tempo atrás não existia o que você falou, por exemplo, do gestor de tráfego, né? A IA eu acho que vai criar profissões que antes não tinham, né? Mas mais do que isso, eu acho que a IA ela vai mudar no sentido assim de quem souber usar a IA a seu favor, eu acho que vai ser potencializado. Quem acabar não usando, eu acho que fica para trás. Então, como a gente usa esse negócio? Tá. Bom, focando no assunto que a gente está falando aqui, né? Marketing. A IA, eu acredito que, assim, é o braço direito, né? De qualquer pequena empresa, né? Profissional que está começando aí, que precisa ter um braço de marketing e não tem. Então, entenda a IA como aquele parceiro, o seu braço direito e tudo mais, que é o especialista em marketing. Você não é. Você não sabe como redigir melhor, às vezes, um texto para mandar no WhatsApp do cliente. Como ser mais persuasivo, como, né? Então, assim, entenda a IA como aquele parceiro do tipo, e aí, o que eu faço? Qual que é a estratégia? Como eu posso abordar melhor? Como eu posso criar conteúdo? Como eu posso... Pergunte, questione a IA da sua preferência, não importa, existem né, vários hoje em dia. E até pode perguntar para mais de uma para comparar os retornos, né? E ver o que você gosta mais. É isso aí, é uma boa ideia também. Já pega a mesma pergunta ali e vai questionando a IA, né? Mas entenda que ela só vai te dar também resultados melhores se você também alimentar ela. Né? Diga para ela qual que é o perfil da sua empresa, do seu cliente, dê informações para que ela também não te dê algo muito genérico. Mas, assim, é mais do que urgente essa experimentação, esse uso, você precisa se jogar na IA, porque não dá mais, é uma realidade, não dá para viver sem, né? E a gente precisa aprender, quanto mais cedo você começar, mais fácil vai ficando. E entender que realmente, assim, olha, eu não sei o que fazer, o que eu faço? Eu vou falar um vídeo do quê? Pergunta para IA. Né? E eu queria só reforçar o que você falou, porque não sou especialista em inteligência artificial, mas tenho tentado estudar bastante, e eu já vi muita gente muito envolvida falar isso, e eu já percebi na prática o seguinte: a forma como você coloca o que você quer para ela e a pergunta que você faz vai dizer muito sobre a resposta que ela vai te dar. Então, por exemplo, né, o ChatGPT, que eu uso bastante, você tem ali uma seção do teu perfil que você pode dizer tudo a seu respeito para ela, que ela vai levar isso em consideração na hora de te dar a resposta. Eu sou o Fernando, corretor de seguro, tenho uma corretora assim, assim, assado, que vende esses produtos. Ela vai levar isso em conta. Mas também a forma como você pergunta, né? Eu não sei, aqui você me corrige, por favor, se eu estiver errado, mas eu imagino que talvez uma boa estratégia seja você chegar para ela e falar, olha, levando em conta o meu perfil, que eu já te contei, você agora é um especialista em marketing ou em marketing digital, tá? Quero vender tal produto em tal canal, procura baseada nas práticas de mercado e nos conhecimentos de marketing, e aí pede para ela te dar ali um script ou uma estratégia que eu acho que aumenta muito a chance de sucesso, né? Entenda, né? Acho que realmente essa construção é muito importante. Essa ideia de fazer ele atuar como um perfil, né? Você solicitar que ele atue como um profissional de marketing, ajuda muito. Ou de repente, não, eu quero que você seja um jornalista, né? E tem um viés um pouco mais para esse lado, um professor. Você pode ir direcionando a IA para ela atuar, né, de forma diferente. E tem um negócio muito legal no Gemini do Google, que são as gems, né? Não lembro agora exatamente qual é a tradução, mas são agentes. Então, você pode criar vários agentes. Então, eu tenho um que é especialista em marketing, um que é especialista em gestão de riscos, outro é especialista... E aí você vai modulando o que você quer, dependendo do tema, para um agente específico. Às vezes você quer um cara que seja, sei lá, um agente que seja um gestor ali, te ajude na parte financeira da empresa. Então, assim, existem N possibilidades. A questão é, assim, se jogar um pouco nisso, né? Tem que começar a entender
E entender também que a IA é a sua parceira no sentido de ser sua professora. Se você não sabe o que fazer ou como perguntar, pergunte para ela, como eu posso, né? Quais informações você precisa para me dar um resultado melhor? Me pergunte o que você precisa para a gente construir tal coisa. Ou como eu posso fazer tal coisa, como eu posso aprimorar o meu canal, sei lá o quê. O meu Instagram tá assim. Coloca o link, você pode pegar o link do seu perfil ou do seu site, coloca lá dentro e manda ela analisar e te dá lá pontos positivos, negativos, né, de melhoria. Então isso também é muito útil, né? Eu faço isso em consultoria para os meus clientes, geralmente. Voltando um pouco aí, né, nessa parceria nossa entre Sebrae e Syncor, além do DIAS, eu tenho atendido muitos clientes que passam aqui, né, participam, né, do DIAS, os associados do Syncor, que vêm depois numa consultoria individual conosco, né, os consultores do Sebrae, onde a gente entende um pouco mais ali a dor específica, né, e orienta e cria também um plano de ação para, né, para que lado que eu vou, onde que eu corro, porque, né, no meu caso, como eu falo muito, né, de marketing digital, a gente faz essas estratégias, também pontuando o que vai ser trabalhado com IA, com apoio da IA, né, dentro ali desse plano de ação. Até porque aqui a gente parece que a gente está falando sobre um monte de coisa de uma forma profunda, tá? E até tá, mas na verdade ainda assim a gente está só arranhando a superfície, né? De tudo que dá para fazer, tanto pensando nos temas que a gente falou, quanto em várias outras coisas que uma consultoria pode trazer na gestão do negócio como um todo, que aí o mundo vai longe, né? E aproveitem esse benefício, porque essa consultoria pontual inicial é gratuita. Opa. Né? Então, assim, a gente mais um benefício do Syncor para quem é associado. Na verdade, existem vários benefícios nessa parceria que a gente está, né, junto aqui com o Syncor. Outra, por exemplo, a gente tem 20% de desconto para quem é associado do Syncor na faculdade Sebrae, que tem cursos de MBA, cursos de extensão. Então, aproveitem disso também, que é um grande benefício para vocês. Nenhum lugar vai dar 20% de desconto assim, né? 20% de desconto, então é ótimo. Lembrando, né, eu sou do Sebrae Centro aqui, da capital, né? Então, na hora de fazer a inscrição lá em qualquer curso, é só colocar que você é da capital Centro, Syncor, tem um local lá para as parcerias, e aí você consegue esse desconto. Acho que a gente pode até pedir depois, não sei se o pessoal consegue deixar o link direcionado nas mídias em que vai sair esse podcast. Vai ter algumas informações. Mas se tiver o link direto na divulgação desse podcast aqui, acho que fica legal também. Sim. E até aproveitando que você falou de tantos benefícios, né? O DIAS, os 20%, a primeira consultoria gratuita. Um outro benefício bastante interessante que o Syncor tem são os e-books técnicos de produtos, né? O Syncor tem várias comissões de produtos, então comissão de saúde, de RC, de garantia e assim por diante. E essas comissões, elas criam e-books de produtos que vão falar tecnicamente sobre os produtos que cada comissão cuida, que é um conteúdo bastante interessante, bastante profundo também, que pode ajudar você, corretor e corretora, que quiser entender um pouco mais sobre algum produto ou quiser desenvolver conhecimento. Então, acessa lá no site do Syncor, no nosso hub, acho que é bastante interessante também, que vai em linha do que você está falando, por exemplo, da faculdade, né? Dos cursos de MBA, que é buscar conhecimento. Eu acho que hoje você tem muito conteúdo disponível por aí. É difícil até dizer qual conteúdo é um conteúdo de qualidade e qual não é, mas a gente sabe que tanto no Sebrae quanto no Syncor são conteúdos com um cuidado, né, e com uma curadoria que são conteúdos bastante sérios e bastante profissionais. Então acho que fica também o convite para conhecer. Mais alguma coisa, algum recado final? A gente precisa começar a ir para o nosso encerramento, senão... Não, acho que tá tranquilo, assim, se aproxime, né, tanto do Syncor quanto do Sebrae, para conhecer as possibilidades. Existe muita coisa aí, né, para pequena empresa, para quem já tem o CNPJ, principalmente, né? Legal. E a gente tem vários programas, a gente está começando agora também um programa chama Brasil Mais Ali Produtividade. O Ali é o agente local de inovação do Sebrae que vai até a empresa e faz um trabalho de 4 a 6 meses de acompanhamento, né, que realmente mergulha aí na empresa para olhar a gestão em todos os níveis e ajuda a diminuir desperdícios, a aumentar, né, realmente assim, a produtividade e o faturamento, né, também, que é um dos nossos objetivos. É uma das dores. E está agora em época de inscrição para esse programa, né, a cada 6 meses, são ciclos, né, a cada semestre, então ainda dá tempo se alguém quiser
se inscrever. A gente Legal. pode deixar o link também aqui depois. Tá bom, pro pessoal. bem interessante. Marília, queria agradecer muito aí a tua presença mais uma vez. Papo espetacular. De novo, ficaria fácil mais algumas horas aqui, mas infelizmente a gente não pode. Mas eu acho que super, super importante pra gente, quem tá nos assistindo também, entender um pouco desse mundo, que caminho começar a seguir. E eu acho que o primeiro passo é entender que é um caminho que sim tem que ser seguido. A gente tem que entrar nesse mundo porque traz muita oportunidade, traz muitas possibilidades de desenvolvimento, de alcance, de você atrair novos clientes, de você ser visto, né? Então, super, super obrigado. Espero que a gente possa fazer isso mais vezes. E aí a gente vai falar sobre outras coisas ou aprofundar um pouquinho mais. Tá? Estou à disposição. Só convidar que a gente vem. Tá sempre convidada, mas a gente vai combinar outras oportunidades. E convidar você que está nos assistindo para seguir o Syncor nas mídias, curta os nossos conteúdos, compartilhe, tem muita coisa interessante e fique sempre atento para os próximos episódios do Sim Pode Ouvir, o nosso podcast. Obrigado e até a próxima.